Olá pessoal, vamos mencionar agora alguns dos recursos minerais brasileiros, que na verdade o Brasil é um país extremamente abençoado e muita gente se pergunta como é que pode um país da extensão do Brasil, sem problemas de climas áridos ou de encontro de placas, terremotos, vulcões. Além disso tudo, o Brasil é um país repleto de riquezas minerais, certo? Além de terra, água, isso tudo, nós vamos falar agora dos minérios. Olha só, a exploração do minério brasileiro, como eu botei aqui, ela começa principalmente desde o século XVII, quando a gente começou a explorar o ouro, certo? E aí o que acontece? Essa exploração que vai das Minas Gerais, até o nome do estado tem essa referência, o Brasil hoje ele aparece com destaque em vários, mas vários tipos de minérios. A gente colocou alguns aqui, só para mencionar um pouco da característica. A gente pode mencionar aqui, por exemplo, o ferro. Por que eu coloquei o ferro de cara? Porque é preciso entender a importância do ferro na economia brasileira. O ferro, ele não exporta mais que a soja praticamente. De resto, o ferro brasileiro, ele é extremamente visado no mundo. Por que o ferro brasileiro é tão visado no mundo? Porque ele é um ferro riquíssimo, a gente chama isso de ferro gusa. É um ferro que tem basicamente 65% de hematita. É um ferro de altíssima qualidade. E o ferro tem uma condição interessante. O ferro, você não consegue produzi-lo mais. Você tem que explorar as reservas que já existem. Então, um ferro de alta qualidade como o brasileiro ganha muita força no mercado. Aí um ponto interessante para a gente marcar é o seguinte: essa força do ferro brasileiro, ela destaca em 3 setores, em 3 regiões muito importantes. A primeira, e aí o nome já é muito ligado, o lugar chamado de quadrilátero ferrífero. Todo mundo já deve ter ouvido falar, região sudeste brasileira, em Minas Gerais, o quadrilátero ferrífero, ele tem uma extensa exploração de ferro que já é ligada na infraestrutura para exportação. Do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, nós já temos ligações férreas até o Porto de Tubarão, que fica no Espírito Santo, em Vitória, justamente para exportação desse minério tão visado no mercado. Outro lugar muito interessante é a Serra de Carajás, que fica lá na região norte do país, lá no Pará, onde também tem uma estrada férrea que liga até o porto de Itaqui, no Maranhão. Então, olha só, nós temos esses 2 destaques como principais: o quadrilátero ferrífero e a Serra de Carajás. Esses são os 2 pontos que a gente destaca. Mas um terceiro ponto de destaque na produção de ferro, que também é legal, também pela produção de calcário e outras coisas, é um lugar chamado de Maciço do Urucum, no nosso centro-oeste. Também é uma área de intensa exploração mineral. E você, quando lê o nome maciço, já lembrou que os maciços são áreas de produção de minerais, certo? Quando a gente fala em ferro, então nunca esqueça a importância do ferro na economia brasileira. Fortes empresas de ferro brasileiras representando no mundo, certo? Falando de ferro. Olha para cá. O alumínio, ele é extremamente usado no mundo. Muita coisa que as pessoas imaginam ser ferro, na verdade, são de alumínio. E o Brasil tem uma importante produção de alumínio, vende principalmente para o Japão, para os Estados Unidos. Só que tem uma coisa muito interessante quando a gente fala em alumínio. Ele, para ser feito, ele tem um gasto energético imenso. Toda transformação de bauxita, nós temos que pegar um alumínio mais 3 e transformá-lo em alumínio 0. Tá? Nós fazemos essa quebra pela água e aí o que acontece? Para a produção de alumínio brasileira, nós temos um forte gasto ambiental aí. Por quê? Nós temos hidrelétricas, como por exemplo a hidrelétrica de Tucuruvi, ela é basicamente feita para a produção de alumínio. Então o alumínio brasileiro ele demanda muitos gastos energéticos. Tá? O urânio é sempre um assunto delicado no mundo. Por quê? Porque o Brasil tem uma importante reserva de urânio. E o urânio, nós sabemos, é a matéria-prima para a nossa energia nuclear. O problema é, países que conseguem enriquecer urânio para a produção elétrica, em potencial podem enriquecer urânio para outras questões. Então existe uma intensa discussão no Brasil se devido à necessidade energética ele aumenta ou não a exploração de energia nuclear, mas falando em relação aos minérios, o Brasil possui lá sua reserva de urânio importante no nível mundial, certo? Outros minérios que a gente cita rapidamente, por exemplo, o cobre, onde o Chile tem um destaque muito grande, o ouro e a prata, uma importância histórica imensa no Brasil, na exploração já das Minas Gerais, a exploração da região norte também, atrás de ouro e prata. E aqui eu também citei para vocês o carvão mineral. O carvão mineral é um importante minério brasileiro, mas, embora ele tenha um uso forte em termoelétrica ao redor do mundo, o carvão brasileiro, em especial, ele não é de boa qualidade. A gente vai usar um termo aí importante, ele é pouco coqueificável. Coqueificável é um termo que significa poder de queima.
Então nós temos um carvão com pouco poder de queima. Embora a gente destaque um pouco os carvões do sul do Brasil, ali da borda sul de Santa Catarina, uns carvões de mais qualidade, no geral o carvão brasileiro, ele não é um carvão de grande qualidade. E por último, a gente não pode esquecer de citar o petróleo forte e extração, principalmente no estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo também, mas o Rio de Janeiro tem o carro-chefe da exploração de petróleo no Brasil hoje. O petróleo, o Brasil busca, na verdade, novas fontes de petróleo, porque todos sabemos da condição de não renovável que esse bem tem, e o Brasil aparece sim no mundo entre as maiores reservas de petróleo. Certo? Pessoal, espero que a gente tenha dado uma boa passada nos recursos minerais brasileiros.